Uma ameaça de morte feita contra a atriz e humorista Lívia Lagato no fim do mês passado pôs em destaque um fenômeno que cresce no Brasil e que é motivo de preocupação: os grupos extremistas misóginos. O autor da ameaça, o auto-intitulado coach de relacionamentos Thiago Schultz, é considerado uma das principais vozes de um discurso que, sob o pretexto de resgatar a masculinidade, defende o ódio contra as mulheres. A Lívia fez um vídeo ironizando as falas machistas encontradas nesse tipo de grupo. E o Thiago, que é integrante da comunidade Red Pill, foi até o perfil dela ordenar que ela apagasse a postagem, do contrário seria processo ou bala. O pensamento dos extremistas se baseia em uma visão deturpada que considera inaceitável ver mulheres em posições de poder e defende que os homens devem ser sempre dominantes. Esse pensamento turbina o mercado milionário, com vídeos no YouTube, publicações em redes sociais e palestras para um público cada vez maior e disposto a usar violência contra as mulheres. Esses grupos são divididos em comunidades e em cada uma delas existem algumas características. Os conteúdos compartilhados nem sempre são relacionados ao ódio às mulheres. Muitos disfarçam isso falando que é uma autoajuda. Muitos desses grupos também estão ligados a organizações de extrema-direita. Nos Estados Unidos, uma milícia conhecida como Proud Boys, que participou da invasão ao Capitólio, compartilha muitas das ideias misóginas defendidas por pessoas como Thiago Schultz. O próprio termo Red Pill, roubado do filme Matrix e usado por misóginos, tem relação com movimentos extremistas. E as mulheres também foram mais atacadas. A chamada misoginia cresceu 184%. Quem acompanha esses números no dia a dia defende ações que vão além da punição. Os temas sobre segurança na internet, sobre privacidade, isso tudo precisa ser ensinado às crianças nas escolas para garantir que essas pessoas desenvolvam uma consciência mais cidadã e encarem a internet como um ambiente como outro qualquer, como as praças, as ruas. O avanço dos grupos misóginos no Brasil e os riscos que eles representam às mulheres são o tema do Ao Ponto dessa terça-feira. Nesse episódio, eu, Felipe Barini e Carolina Moran conversamos com a repórter Pamela Dias, da Editoria Brasil, e com Camila Galetti, especialista em política institucional, feminismo e neoliberalismo. O Ao Ponto de 7 de março está começando. Vem com a gente! Pamela Dias, bem-vinda. Para começo de conversa, além do meme que povoou as redes sociais do Thiago Schultz, o meme do Calvo do Campari, explica pra gente o que são esses movimentos masculinistas que estão crescendo em volume e estão cada vez mais vocais e agressivos. Bom, os movimentos masculinistas, nada mais são do que grupos de homens que se reúnem literalmente para destilar ódio contra as mulheres, Então, eles se sentem rejeitados, com a virilidade ferida, por mulheres que são geralmente mais independentes e têm um ideal feminista intrínseco, Então, eles defendem que mulheres devem ter um comportamento mais recatado e de submissão, e as objetificam ao dizer que elas só servem para sexo, por exemplo, E esses movimentos, eles se difundiram com o crescimento da internet, justamente pela facilidade de conexão, e até pelo anonimato, porque muitos homens, muitos seguidores desses grupos masculinistas cometem crimes através de perfis fakes, E um dado interessante sobre esses homens que cometem esses crimes em anonimato, por exemplo, foi divulgado por um pesquisador da USP, o psicólogo André Vilela, que mostra que, em sua maioria, os grupos são formados por homens jovens, brancos, heterossexuais e cisgêneros, que têm alto capital cultural, ou seja, eles fazem parte de uma elite, assim, digamos, social, que tem um prestígio e que se sentem à vontade para poder destilar esse ódio contra as mulheres. Ô Pamela, esse influenciador que ficou conhecido pelo vídeo do Campari é o Thiago Schultz. Ele se auto-intitula coach desse movimento Red Pill. Acho que para muita gente isso é uma novidade, Muita gente nunca tinha ouvido falar em movimento masculinista, nem em Red Pill. O que é exatamente isso? O que essa filosofia, se é que se pode chamar de filosofia, Red Pill, prega?
Exatamente, ficou muito famosa, né, depois do filme Matrix, da trilogia, e o Red Pill, ou Pílula Vermelha em português, né, nada mais é que um guarda-chuva que abarca algumas outras denominações de grupos extremistas masculinistas. E ele surgiu a partir da deturpação do filme Matrix, né, no qual a pílula vermelha seria justamente o remédio que faria com que os homens pudessem ver a verdadeira face manipuladora e aproveitadora das mulheres, né? Então eles realmente enxergam as mulheres como um inimigo ali que deve ser combatido, que deve ser podado para que eles não caiam nas artimanhas amorosas. Então, no dito popular, eles dizem que as mulheres, né, só pensam em dinheiro, que usam roupas impróprias, que mulheres com filhos não servem para ter um relacionamento, nem aquelas com mais de 30 anos, né, que é justamente o que é pregado nos vídeos do Thiago. Ele ficou muito conhecido também por ter participado de um reality, virou meme por conta de ter sido rejeitado por uma mulher de mais de 50 anos, o que justamente é o que ele condena, né, e ensina, entre aspas, homens a não se relacionarem com essas mulheres pela idade. E o movimento Red Pill, nesse contexto do Matrix, né, ele se opõe aos Blue Pills, que são homens que preferem namorar e casar e são vistos como ingênuos. Então, o movimento Red Pill é justamente aqueles caras que querem se impor enquanto homens e manter a mulher submissa às vontades deles, né? É até curioso, porque a deturpação da Red Pill foi tão grande que até uma das criadoras da trilogia Matrix, a Lily Wachowski, ela disse um palavrão pro Elon Musk e pra filha do Donald Trump, a Ivanka. E voltando aqui pro nosso tema, além do Red Pill, tem outros movimentos desse gênero masculinista, né? E além de terem muitos seguidores, eles conseguem fazer dinheiro, né? Ou seja, é lucrativo fazer parte dessa, vamos dizer assim, machosfera. Sim, muda muito dinheiro. E eles chamam mesmo de machosfera, né? Ali um ambiente de macho alfa, como eles falam, né? Aquele homem que faz jus ao sexo masculino, que se impõe e que não deixa as mulheres dominá-los, né? Assim dizendo. E outros dois movimentos que fazem parte ali dessa machosfera que estão latentes são os incels, que são os celibatários involuntários, né, que eles dizem que são rejeitados e por isso se mantêm virgem. E também tem os pick-up artists, que são os artistas da sedução, né, que eles vendem cursos sobre como ter um sucesso sexual com as mulheres. E eles se organizam principalmente através das redes, como Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. E essas redes, elas monetizam, né? Elas pagam literalmente perfis que têm bastante seguidores e muito engajamento. E é o que esses homens conseguem se conectando, né, com quem tem um pensamento conservador como eles. Então, através de vídeos explicando como seduzir uma mulher ou como as mulheres agem caso você dê flores ou, enfim, caso você não pode mimar muito a mulher, né, para que ela não se aproveite. Então, eles têm esse discurso para com as mulheres. E nos e-books, né, eles vendem books, eles vendem cursos de como não sucumbir às trapaças amorosas das mulheres, né? E uma coisa, digamos assim, engraçada, se é que podemos usar essa palavra, mas que algumas pesquisas sobre o tema falam, é que muitos, por exemplo, os incels, eles têm um pouco de inveja de quem consegue conquistar as mulheres, né? Porque eles se sentem rejeitados. E eles muitas vezes compram esses cursos na expectativa de conseguir conquistar essas mulheres e ainda assim não conseguem. E ao invés de culpar o homem que produziu o curso falido, né, eles ficam com raiva das mulheres por não ter conseguido conquistá-las, né? Então, assim, o ódio em comum, apesar da rivalidade que existe entre alguns deles, o ódio em comum é a mulher sempre. Até um dado interessante que foi levantado pelo Aos Fatos, né, uma agência de checagem jornalística, mostrou que 80 canais do YouTube que divulgam vídeos nesse estilo, de 80 canais, 35 deles são monetizados com anúncios e programas de assinatura. E outros 36 utilizam estratégias como venda de cursos e de e-books, né? E é dessa forma que se cria um ciclo de monetização da misoginia mesmo, porque os conteúdos estão sempre sendo acessados e atualizados.
e, consequentemente, muitos deles acabam não sendo apagados pela plataforma, né, o que acaba alimentando a misoginia nas redes. O propósito do homem está sempre acima do propósito da mulher. Com o passar do tempo, o valor sexual do homem aumenta e o da mulher diminui. Sexo é extremamente fácil e barato hoje em dia, graças ao feminismo. Um dos problemas da infelicidade feminina é que a mulher não quer servir. Essas são apenas algumas das muitas frases machistas difundidas na internet todos os dias em perfis com milhares de seguidores, 300, 800 mil. Eu não acredito que eu tô lendo isso. Eu me sinto péssimo. Gente, esse povo tá doido da cabeça. Pois é, e o que as plataformas dizem sobre isso, se é que elas já se manifestaram, né? Porque muito desse conteúdo certamente fere as regras, né? Deveriam ser conteúdos que são banidos, mas pelo contrário, eles não são banidos e a plataforma ainda vai lá e monetiza. Tem alguma explicação para isso ou as plataformas estão em silêncio? Para a reportagem que a gente fez no domingo, especial para o Globo, nós procuramos o YouTube, o Instagram, Facebook e TikTok, que preferiram não se manifestar sobre os conteúdos misóginos que têm publicados, né? E todas essas redes, elas têm políticas, né? Elas se posicionam como plataformas que possuem políticas para proibir e banir conteúdos que violam os direitos humanos, que contenham agressões, mas na prática isso não funciona, né? E não funciona justamente porque muitos desses grupos masculinistas, eles camuflam os conteúdos que eles produzem e publicam com palavras inventadas. Então, por exemplo, ao invés de usar um palavrão literal, eles criam neologismos como medalher, né, que significa uma associação a mulher e colher, né, como para dizer que as mulheres elas só servem para o sexo, né, uma objetificação sexual mesmo ali das mulheres. Alguns conteúdos também não contêm cenas explícitas de agressão, então são vídeos que são onde as mulheres são criticadas e, enfim, julgadas ali nas entrelinhas e em tons de piada, né? Então esses vídeos eles circulam muito e os algoritmos não conseguem captar. Mas nesse artigo produzido pelo Thiago Vilela, da USP, um pesquisador da USP, psicólogo, ele fala que as redes não são ingênuas, né? Elas têm capacidade de criar algoritmos mais eficientes para captar esse tipo de conteúdo e bani-los, mas eles não fazem justamente porque, por ter muito acesso, muito compartilhamento, visualização, eles também acabam tendo um lucro, né? Então a mulher nas redes sociais, o corpo da mulher é muito violado e as redes fecham os olhos para isso e acabam fazendo com que os conteúdos muitas vezes não sejam banidos ou, enfim, as pessoas continuem a produzir esse tipo de conteúdo, né? Para fazer a reportagem, a gente entrou em alguns grupos, Red Pill no Facebook, por exemplo, e assim que a gente tentava entrar em algum, o Facebook alertava sobre conteúdos impróprios, né? Mas ainda assim ele permitia que você entrasse e que pessoas publicassem conteúdos misóginos ali. Então eles meio que te alertam sobre o tipo de conteúdo, mas não tiram do ar, porque também é vantajoso para a rede, né, gerar essa monetização. Então a machosfera e as redes ali meio que tem um combo de parceria, entre aspas, né, para continuar, para manter essa misoginia nas redes. E esses grupos, como você, a Bianca Gomes e a Elisa Martins contaram na reportagem de domingo, esses grupos eles também servem como hospedeiros de um discurso de ódio e também de ameaças contra mulheres. Vocês na reportagem, vocês contaram o caso de duas advogadas que estão sendo alvo de ataques desses grupos, e não só nas redes sociais, né? Conta pra gente um pouco esses casos. Sim, nós contamos o caso delicado da advogada Luanda Pires, que ela é uma das fundadoras do Me Too Brasil, um grupo que acolhe mulheres vítimas de violência sexual. E no dia 8 de novembro do ano passado, ela recebeu um e-mail anônimo informando que estavam tentando matá-la, né, que estavam planejando assassinar ela, mas não disse como e nem quem seriam essas pessoas que estariam
tentando cometer o crime. Só disseram que seriam acusados de cometer violências contra mulheres que haviam sido acolhidas pelo Me Too Brasil. Então, começou com esse e-mail e depois, quando ele estava num supermercado na Zona Sul de São Paulo, um homem, o qual ainda não foi identificado pela polícia, entrou no carro dela e jogou um objeto, né, que depois que a polícia está investigando agora se pode ser um chip rastreador, enfim, para seguir os passos da Luanda e tentar cometer o crime, né. O caso está sendo investigado sobre sigilo e a gente ainda não tem nenhum desdobramento maior sobre, mas ela agora só sai de casa com segurança, recebe muitos ataques nas redes por ter esse posicionamento feminista, né, que é um dos pilares atacados por esses grupos masculinistas. E na mesma vertente, a gente falou sobre o caso da advogada da Vara da Família, Mariana Regis, que foi alvo de ataques nas redes também por ser crítica à lei de alienação parental, e é usada em muitas situações para silenciar denúncias de mulheres vítimas de violência doméstica ou encobrir pais acusados de pedofilia, né? E a Mariana, ela foi chamada, assim, esses grupos sempre tentam deslegitimar a mulher, xingando, ela foi chamada de advogada suja, estúpida, foi feita uma convocação de hackers, né, para derrubar as redes dela. O Facebook dela ficou fora do ar por mais de um mês, e ela tentou contato com as plataformas e nada foi feito. E aí mostra também, mais uma vez, né, como as redes não estão tão preocupadas em punir esse tipo de violência contra as mulheres, né, ainda quando há ameaça. Então, esse movimento é muito frequente justamente no caso da Mariana, né, porque ela defende algo que os homens se sentem feridos, né? Por exemplo, ela, por ser da Vara da Família, ela defende a pensão alimentícia, e muitos homens acabam se sentindo injustiçados por ter que pagar uma pensão que eles julgam ir para a mulher e não para o filho. Então, eles têm muito essa vaidade, essa posição de vítima, e acaba sempre recaindo sobre a mulher, né, que atua nessa manutenção dos direitos das mulheres. E a gente está falando de duas advogadas, né, Pamela? Quer dizer, duas mulheres que sabem quais são os seus direitos e mesmo assim são alvos de ataques reiterados. Existe uma expectativa de impunidade por parte desses criminosos? A lei, ela não dá conta exatamente da misoginia? Sim, exatamente. Por serem advogadas, elas têm esse diferencial, né, de ainda assim conseguir encontrar uma forma, mas muitas mulheres não sabem como agir nesses casos, né? Então, elas pontuaram na reportagem que eles se sentem legitimados a cometer esses crimes porque não há uma punição, né? Elas precisam provar muitas vezes de inúmeras formas para conseguir ganhar uma ação na justiça, ou muitas delas acabam desistindo por medo mesmo, por saber que a justiça às vezes acaba demorando para agir, né? E, enfim, elas correm risco de morte. Então, e hoje, outra coisa importante, né, é que no Brasil hoje não tem uma lei específica que criminalize a misoginia. Então, a mulher, se ela sofre ameaça, ela precisa caracterizar como um crime de ameaça, né, ou injúria, e tem essa possibilidade, mas não vai seguir um rigor maior por ter o agravante da misoginia, né, de ferir justamente a mulher por ela ser mulher, simplesmente. Então, tem alguns projetos de lei que estão tramitando para tentar criminalizar a misoginia, enquadrar como um crime de racismo, né, para que a pena seja mais dura, só que a gente ainda não tem um retorno quanto a isso. Em outra proposta, a Polícia Federal fica autorizada a investigar casos de misoginia, que são mensagens de ódio ou aversão às mulheres. Outro projeto pronto para virar lei é a punição judicial para os homens que não respeitarem as medidas protetivas da Lei Maria da Penha. A pena pode ser de até 2 anos para quem não cumprir a ordem de ficar afastado das mulheres, nos casos de violência doméstica e familiar. E a única forma que as mulheres têm mesmo é tentar caracterizar esses ataques, enquadrar em algum outro tipo de crime que possa ser investigado e buscar uma justiça mesmo para tentar driblar o machismo que elas encaram todos os dias nas redes, na vida real. Pamela Dias, muito obrigado e volte sempre ao ponto.
Obrigada, Pamela. Até a próxima. Muito obrigada, gente. Um beijo. Professora Camila Galetti, qual a origem desses movimentos masculinistas que a gente está vendo tão em evidência agora? É um fenômeno novo ou ele só ganhou mais visibilidade aí com as redes sociais e também com o contexto político? Olha, não é um fenômeno novo, mas teve em evidência com mais afinco, principalmente a partir da década de 70 e 80, né? E engraçado que foi o momento em que os movimentos feministas começaram a discutir a questão da sexualidade, os direitos reprodutivos. Então a gente percebe que esses movimentos masculinistas, eles são uma contrarresposta, né, uma reação aos avanços que as mulheres começaram a galgar, né, e tiveram mais visibilidade, principalmente a partir da década de 70. Camila, tem um perfil típico de homens que fazem parte desses movimentos? Sem dúvida, né, está no cerne desses movimentos, né, seja ele incel ou outros movimentos que pautam maior violência, sem dúvida o ressentimento, né? Principalmente a ideia de que o outro, né, ou no caso as mulheres, a outra, ela buscou, né, teve mais evidência e essa pessoa se sente prejudicada, né, se sente como um perdedor. Então, o ressentimento é um afeto que mobiliza esses indivíduos, né, quando eles também possuem más experiências com mulheres, seja no âmbito afetivo ou no âmbito profissional. Então, a gente pode afirmar que a questão dos afetos é que está no cerne da questão dos movimentos masculinistas. E as redes sociais, elas são um mecanismo forte para eles propagar essas ideias, né? Como que eles se comportam, essas pessoas identificadas com essas posições misóginas? Eles colocam a cara a tapa, eles são perfis fake, e que tipo de coisa eles publicam no Twitter, no Facebook ou no YouTube? É interessante você perguntar isso, porque tem um pseudônimo, né, que tem publicizado livros que ensinam como seduzir, como lidar com as mulheres, né, que principalmente na Deep Web, blogs são as ferramentas que eles conseguem mais difundir o conhecimento, mas eles não dão a cara a tapa. Isso é uma evidência, né, os poucos que dão estão muito relacionados a violência, né? A gente vê o caso de alguns incels em Toronto e em alguns lugares da Europa também que estiveram à frente de assassinatos, né, em massa, né? Principalmente relacionando com o ódio ao feminino, chegando ao ponto das vias de fato, né, do assassinato. Alec alugou uma van e no início da tarde saiu atropelando pessoas numa das principais avenidas de Toronto, que é a maior cidade do Canadá. Há fontes policiais dizendo que ele tem problemas mentais, mas o que se sabe de fato é que esse jovem de 25 anos trabalhava com tecnologia, desenvolvimento de software, morava em Richmond Hill, um bairro mais afastado de Toronto, e foi preso sem nenhum ferimento pelos policiais, que inclusive estão sendo muito elogiados no Canadá pela atuação deles hoje. O ataque, além de ter deixado 10 mortos e 15 feridos, causou, claro, muito pânico. Então, é interessante perceber que as redes sociais, elas potencializaram que esses indivíduos se encontrassem, que eles se organizassem de certa forma, né? E também gerou uma sensação de pertencimento entre esses, né? Ou seja, eles percebem que não estão sozinhos, né? Que esse sentimento, ele é compartilhado com outros homens. Professora, depois desse caso do Thiago Schultz, muita gente foi apresentada, acho que pela primeira vez, esse conceito de Red Pill, né? Que não é exatamente recente, como você explicou, mas acho que muita gente não conhecia. Mas aí tem vários termos. Você já mencionou incel, já li sobre pick-up artists, MGTOW, que é Men Going the Wrong Way. O que é cada um desses conceitos? É tudo a mesma coisa? Tem diferença entre esses grupos? Está tudo dentro do mesmo campo, mas são movimentos diferentes? Então, são movimentos diferentes, né? Esse MGTOW, né, significa em português homens seguindo o seu próprio caminho. Eles estão muito maquiados em autoajuda, né, para homens que têm alguma dificuldade com as mulheres. Mas esses homens seguindo esse próprio caminho, eles acreditam principalmente que a sociedade deve romper com as mulheres, no sentido que o feminismo, as organizações das mulheres se tornaram perigosas. Então, eles se organizam no sentido de dar estratégias para que os homens saibam lidar com o sexo feminino.
Sobre os incels, eu acho que é interessante a gente mencionar que eles têm um caráter muito único de violência. A violência é o fio condutor deles, né? Eles partem da primícia de que tiveram experiências ruins ou encontros ruins com as mulheres, então eles disseminam a ideia de que mulheres são ambiciosas, são promíscuas e principalmente manipuladoras. Então, eles incitam a violência, porque eles são celibatários involuntários, né? Eles se tornaram celibatários pelas más experiências que tiveram com as mulheres e são muito conhecidos, como eu já mencionei, pelos assassinatos em massa, né? A comunidade incel ela é muito ativa e eles estão muito ligados com a extrema-direita e principalmente com o antifeminismo. Então, essa é a maior diferença, né? Você citou o pick-up artist, né, que é os artistas de sedução ou de pegação, e aí ele tem mais a finalidade de ter sucesso sexual com as mulheres, ou seja, eles não promovem o ódio, mas sim a objetificação do feminino, né? Então eles vão ensinar outros homens como lidar, como conquistar essa mulher, mas não incita a violência, né? Tem como fio condutor a objetificação desse sexo. Mas dá para a gente dizer, professora, que eles já podem ser considerados como um grupo social? Qual o grau de articulação, né, dessas pessoas? Então, essa é uma questão até dentro das discussões de movimentos sociais, né, quando a gente vai para a teoria política, porque eles possuem uma agenda em comum, mas não existe uma organização assim palpável, né, para que a gente possa considerá-los como movimentos sociais, pelo menos no Brasil, que é o meu campo de estudo, né? Eu estudo masculinismo, antifeminismo na realidade brasileira, a partir da ascensão da extrema-direita. Então, eu afirmo que não é considerado um movimento social. Porém, né, em Toronto, no Canadá, a comunidade incel, por exemplo, é muito ativa, como eu já mencionei. Então, há uma organização, principalmente, que se inicia nas redes sociais e que tem uma continuidade na ação, né, no ato em si, né, na violência acontecendo. Então, pode ser sim considerado uma organização, mas na realidade brasileira, que é a qual eu estou mais inserida, a gente não pode afirmar isso. Tem um ponto que você mencionou na sua matéria, achei bem interessante, sobre a relação entre esses grupos misóginos e a eleição do presidente americano Donald Trump em 2016. E vários dos grupos que apoiam Trump, grupos extremistas, inclusive os Proud Boys, que participaram da invasão ao Capitólio, eles trazem ideias misóginas em sua cartilha. De que forma a política e o avanço da extrema-direita global se articula com esse movimento? Se articula tendo como premissa de que tem que ter uma manutenção do patriarcado, do colonialismo, né, do capitalismo, mas no caso em si que a gente está discutindo aqui é do patriarcado, né? O patriarcado é um dos fios condutores desse sistema. As mulheres elas precisam ser enxergadas, vistas como inferiores para que a máquina continue a girar, né? Então, há uma ligação com essa ascensão da extrema-direita nos Estados Unidos, principalmente porque o ex-presidente Donald Trump, ele era chamado pela mídia, né, como um homem das cavernas, porque ele incitava a objetificação feminina, né? E não tão somente no Brasil a gente vivenciou isso, né? O quanto era instigada essa objetificação. A mulher, ela, enfim, é fruto de uma fraquejada, né? Ou seja, é considerado um sexo inferior. E a extrema-direita, ela é pautada no antifeminismo, né? Ela parte da premissa de que os movimentos sociais, principalmente os movimentos feministas, devem ser combatidos porque eles têm um princípio até demoníaco na linguagem deles, né? Eles mobilizam muito a questão religiosa, né? Que os papéis estão muito bem estabelecidos, né? As mulheres precisam criar filhos fortes para a nação, precisam estar no espaço privado, porque elas são incapazes racionalmente nessa lógica, né? Então está extremamente atrelado. O que a gente vivencia, né, desses grupos, dessas falas, né, masculinistas, misóginas, né? É como se essa atenção da extrema-direita desse o aval para que essas pessoas se sentissem confortáveis também de exprimir essa misoginia em suas falas, nos seus atos, no seu cotidiano, e no caso que a gente viu recentemente, né, nas redes sociais, de uma forma muito grotesca. Professora, dá para a gente dizer que esses movimentos masculinistas podem ser uma porta de entrada para outros tipos de radicalismo? Essas coisas acabam andando juntas? Com certeza, a gente pode afirmar isso e a gente vê na prática, né? O Brasil, no início agora de 2023, né, registrou um aumento de quase 100% dos casos de feminicídio, né?
Ou seja, esses movimentos eles incitam também o ódio e a violência. E é interessante a gente mencionar que esses feminicídios eles aconteceram principalmente a partir de armas de fogo, né? Então, essa extrema-direita defende muito porte de armas, né, para autodefesa, só que na prática a gente vê que as mulheres estão sendo vítimas, né, dessa política, e isso se exprime, né, no fato de que o tempo todo são registrados, né, eu moro no Distrito Federal, e o DF é um dos estados que mais tem registrado casos de feminicídio cotidianamente, né, então isso fica muito evidenciado na prática, né, a porta de entrada para que haja uma radicalidade na forma de lidar, né, nas relações afetivas, nas relações de trabalho com as mulheres, né? As mulheres são os alvos desses indivíduos e isso vai se potencializando a partir do ódio, do ressentimento, mas também até o fato de acabar com a vida de outra mulher, né? O feminicídio está muito atrelado a essa misoginia também, no sentimento de posse, porém com misoginia. Professora Camila Galete, muito obrigada pela entrevista, um bom trabalho para a senhora. Muito obrigado e volte sempre. Muito obrigada. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição desse episódio é de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.